Olá, meu nome é Gabriel Zanata Toqueto, eu sou advogado, mestre em Direito, e você está assistindo ao Código da Lei. No episódio de hoje, nós vamos ter, o episódio talvez mais rápido desde o nosso começo do podcast, desde o começo que a gente começou a fazer as postagens no YouTube também, do CPC programado. A gente vai ver a primeira parte de gamificação dentro do nosso código e com uma explicação reduzida e com essa situação de literalmente deixar para que seja jogado esse jogo, o, deixar incógnitas e não passar minuciosamente por todas as partes do código que estão aqui. Nas últimas 2, 3 semanas, eu tenho passado por uma carga de trabalho muito intensa e eu acabei não conseguindo postar episódios, acabei não conseguindo programar, acabei não conseguindo fazer uso dessa nova curiosidade e não conseguindo trabalhar no projeto do Código da Lei. Então, já pedindo desculpas e desculpas porque isso vai continuar acontecendo, eu vou postar esse episódio rápido pra não deixar no ar ou não deixar como uma coisa que foi interrompida abruptamente o projeto do Código da Lei. Então vamos lá. No nosso primeiro episódio, nós conversamos sobre o jogo liminar como um jogo que ele seria executado caso você decidisse fazer o protocolo da petição inicial junto com o pedido liminar. É muito importante saber, tá? E a gente vai falar do jogo liminar, mas o jogo liminar, ele nada mais é do que o pedido de tutela provisória, que nesse caso está sendo feito com o protocolo da petição inicial, sem para que o juiz decida sem a manifestação da outra parte. Então, o jogo liminar, ele não precisa ser necessariamente tratado nas próximas versões como um jogo que vai ser feito sempre no protocolo da petição inicial, porque a tutela provisória, ela traz abertura para que sejam feitos pedidos durante o decorrer do processo. Então, nada mais é do que uma tutela que não é definitiva dentro do processo, que aqui nós estamos tratando como ou nos moldes de decisão liminar. Um outro ponto importante de explicar é que a gente tem a definição de duas funções, que vai ser o jogo liminar e o range of jogo liminar, que é aquela função que está ali em cima na linha 393. Mas a gente não vai falar sobre o range of jogo liminar para deixar a bola no campo de você que está executando o código, ou você que tem alguma curiosidade nesse sentido, de forma que seja necessário que você entenda um pouco de código, ou que você pesquise um pouquinho, talvez ir atrás do Stack Overflow, ou ir atrás do conceito de lane, e ver como é que isso funciona para saber quais são as delimitações do jogo. Mas vamos lá. Então, a explicação bem rápida sobre tutela provisória, como a situação de não ter tempo é uma coisa muito presente, a gente não fez minuciosamente a explicação das tutelas provisórias, nem de urgência, nem de evidência, nem falando dentro da urgência, né, das cautelares e da tutela antecipada, da tutela cautelar e da tutela antecipada. Mas, enfim, fizemos o apontamento dentro do Código do Processo Civil. A gente já faz aqui a definição de uma variável chamada alcance JGL, igual a range of jogo liminar, que é a parte que vocês vão ter que entender na função acima, para entender como é que são as limitações do nosso jogo liminar. Então, só para deixar muito claro, tá? É uma parte de código muito simples, que esse ato de deixar aberto, ele só faz parte da gamificação que a gente está colocando aqui. Porque, enfim, é uma função super simples, são 3 linhas que definem a função, e a gente só trouxe ela aqui como limite do random, no caso do range, né? Range, desculpa. Então, enfim, só para entendimento. Abaixo, a gente vai ter o acerto liminar, vai definir ele como uma variável que é definida aleatoriamente com base no limite mínimo 1 e no outro ponto que é resultado dos returns do range of jogo liminar. E aí a gente já começa a explicar o nosso jogo. O jogo da decisão liminar funciona de forma que um número aleatório será gerado pelo código. O número contém valor entre 1 e o resultado da execução do seu input, ou seja, a gente explica o que é o rand range, de uma forma não minuciosamente, mas ainda assim, por seu input feito anteriormente. Você tem 3 chances para acertar. Para efetuar a tentativa de acertar o número, digite o número e aperte Enter, como instrução de todas as vezes que a gente tem input no nosso código. Para entender as regras dessa gamificação, estude a função range of liminar. Tentativas 3, contador tentativas 1. Aqui a gente tem um ponto muito interessante, tá? Se vocês forem olhar o limite mínimo que pode voltar do nosso range of jogo liminar, vocês vão ver que no limite mínimo, todas as vezes que for
que você executar esse jogo, você tem como acertar ele. Isso serve para que a gente tenha a possibilidade de passar por todos os caminhos do nosso código toda vez que a gente executar, no momento que a gente vai interesse. Seja para fazer uma impressão do resultado dele no Google Colab Notebooks, ou simplesmente para que nós tenhamos essa facilidade, ou seja, esse lado didático do nosso jogo. Mas ainda assim é necessário o entendimento daquela função para a gente poder entender, inclusive, como é que pode ser acerto, como é que a gente pode ter 100% de acerto no momento que a gente passar por esse jogo. A gente tem aqui um loop do while, que vai ser tentativas maior que zero. É muito importante notar, tá? A gente vai ter duas situações de punição, onde você pode não necessariamente ter 3 tentativas, porque se você chutar um valor fora dos padrões, tá? E a gente já vai ver os padrões, você vai ser punido com tentativas igual a tentativa menos 2. Ou seja, em vez de você ter 3 tentativas que vão diminuindo uma vez cada vez que você chuta um número errado, quando você chuta fora dos padrões, você tem uma tentativa a menos. Ou seja, se você tiver 3 tentativas, você vai sair desse chute errado com uma tentativa. E se você tiver 2 tentativas, você já perde direto se você errar esse padrão de chute. Isso tá no except, tá? O except, ele serve para quando você não chuta um número, então você achava que tinha que chutar uma outra coisa, você não chuta um número, você já perde 2 tentativas, porque no nosso try a gente já transforma o palpite em float, né? E no else também, porque os limites, se vocês forem olhar nos nossos condicionais, no nosso if, elif, eles colocam a palpite maior que acerto liminar pra gente imprimir que o seu chute ficou acima do número aleatório e palpite menor que acerto liminar dizendo que pena, o seu chute ficou abaixo do acerto aleatório, mas coloca duas condicionais AND para colocar que o palpite precisa ser maior ou igual a 1, ou seja, você não pode chutar fora do padrão 1, e o palpite é menor ou igual ao alcance JGL. É muito importante que a gente entenda que o alcance JGL, ele é o range, mas quando a gente está falando de range, a gente não está considerando esse último número. Então, digamos que seja 7 o segundo número, nós temos o valor 6 para o máximo do range, porque ele entra, mas não inclui o valor. E aí a gente tem essa situação de que vai imprimir a quantidade de tentativas e o contador de tentativas, né? Porque você pode estar na tentativa 2, mas só ter mais uma tentativa por causa de você ter uma punição. E as duas situações, onde a gente vai ter o palpite igual ao acerto liminar, que é quando você chutou e acertou exatamente qual é o acerto liminar. Lembrando que ele vai ser um número inteiro, nesse caso, né? Parabéns, seu pedido de acerto liminar foi procedente. Ele vai falar, considerando as nuances dele, não esqueça de pedir a confirmação do pedido em sede de sentença, caso o liminar não seja revogado durante o processo, porque, e exatamente pelo ponto que está embaixo, lembre-se que da decisão que concede a liminar cabe agravo de instrumento. E ele dá o return 0, que continua a nossa função lá embaixo, como o liminar sendo igual a 0, para que a gente passe para as próximas fases do nosso CPC programado. E a gente tem também aqui o seu pedido liminar, infelizmente, não foi precedente dessa decisão cabe agravo de instrumento, porque, como a gente está na situação de ser autor aqui, a gente vai ter diferenças no que pode acontecer a partir desse momento quando a gente for programar, em especial o recurso de agravo de instrumento dentro do nosso CPC programado. Bom, eu peço desculpas pelo tempo, pela correria e, enfim, por não ter postado um episódio por tanto tempo. Isso, infelizmente, em setembro e em outubro provavelmente vai se repetir, então eu já peço desculpas pelos próximos episódios corridos. E, como sempre, muito obrigado por ficar até aqui, muito obrigado pela sua audiência. Eu espero que você tenha gostado dessa parte gamificada do nosso CPC programado e nós nos vemos no próximo episódio, seja lá quando ele for. Um abraço.